Bom dia, meus queridos irmãos. A gente está aqui começando hoje mais uma EBD. Na verdade, é uma reflexão sobre o tema, sobre o capítulo que a gente iria trabalhar na igreja. Mas como os irmãos sabem que a gente não está podendo fazer nossas reuniões, nossos cultos, nem a nossa EBD na igreja, né? Tem um decreto aí do prefeito que proíbe qualquer tipo de evento nas igrejas e em outros estabelecimentos também, como comércio, que está fechado, né? Funcionando só o essencial. Mas a gente não pode parar, né? A gente não pode deixar de estar fazendo as nossas obrigações na igreja. E a gente está agora contando com esses recursos da internet, né? Esses recursos, essa tecnologia online, para poder a gente estar assim mantendo esse contato com os irmãos e fazendo nosso trabalho, procurando ler a Bíblia, procurando trabalhar a Sagrada Escritura, ler os textos e fazer uma reflexão, como o pastor vem fazendo através das lives, né? Toda semana ele está fazendo 2, 3 lives para poder estar trabalhando os textos bíblicos com os irmãos. Então, o irmão que ainda não está participando da live do pastor, procure se inscrever no canal da igreja ou no canal do pastor para poder estar participando e se inteirando e a gente está fazendo essa relação, essa interação através da internet, né? Não é igual a gente estar lá pessoalmente, presencialmente na igreja, mas já é uma grande coisa que a gente pode fazer, estar participando, se inteirando e estudando as escrituras conjuntamente, mesmo que à distância, tá? Lembrando que a nossa IBD hoje, a gente já está no capítulo, a gente vai trabalhar o capítulo 19. O capítulo 19 do livro é Primeiras Crônicas, né? Então, Primeiras Crônicas é o livro, capítulo 19. Eu não vou fazer como de praxe a gente faz na igreja, que a gente faz a leitura completa do capítulo, aí depois a gente vai discutindo verso a verso. Então, como a gente aqui não pode se estender muito no tempo, senão fica muito cansativo, na medida que eu for lendo os versículos, eu já vou fazendo a reflexão eu já vou também fazendo as reflexões, tá? Então vamos lá. A gente vai começar no capítulo 19, versículo 1. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Aqui a gente já percebe que o versículo já começa dizendo que aconteceu depois disto, né? Então, depois disto o quê? A gente viu no capítulo 18 vários eventos que ocorreram anteriormente e principalmente as guerras, né? Israel foi envolvido em muitas guerras ali naquelas nações vizinhas e foi um momento de muita efervescência, de muitas lutas, de muitas guerras, mas também de muitas vitórias para o povo de Israel, comandado pelo rei Davi. Então foi um apogeu, foi um momento assim de glória, de conquista, de vitórias que o rei Davi levou Israel, tá? Então foi um momento fantástico que o rei Davi, que o reinado de Israel vinha passando nesse momento, principalmente com as suas batalhas, com as suas vitórias sobre as outras nações. Então, recentemente eles vinham passado por muitas batalhas, por muitas guerras e muitas vitórias. E aqui ele fala, introduz o versículo, o capítulo dizendo: depois disso, depois dessas batalhas, né, dessas vitórias de Davi, morreu Naás, rei dos filhos de Amon. Então, Naás, é importante a gente saber quem era Naás para poder compreender melhor os eventos que vão se suceder. Naás, todos os comentaristas concordam que isso era um título que os reis de Amon adotavam. Então, já existiam outros Naás na história do reinado de Amon, e esse seria o atual que teria morrido, né? Teria vindo a falecer.
Esse recente, esse Naás que faleceu, ele era amigo de Davi. Então existia um relacionamento de amizade entre o rei Davi e esse rei de Amon. Então ele não fazia, nesse momento, nesse período, havia paz entre Amon e Davi. A gente vai ver mais na frente o que vai se suceder, mas é importante a gente entender aqui. E até existe várias linhas de estudo que até aponta a mãe de Davi tivesse um vínculo parentesco com o rei Naás, tá? E por isso que eles mantinham essa relação de amizade. E a gente vai ver aqui na frente que Davi, em um determinado momento, Davi foi acolhido por Naás na sua terra e por isso que Davi tinha também essa gratidão por ele. Então vamos seguir. Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então, o filho de Naás, a partir da sua morte, se sucedeu o trono, reinando em seu lugar. Aí vamos ver o que foi que aconteceu, como foi o proceder e o reino e as decisões tomadas pelo filho de Naás. Então, Davi, então aqui no versículo 2. Então disse Davi: usarei de benevolência com Aum, que é o filho de Naás, o novo rei, porque seu pai usou de benevolência comigo. Então aqui Davi já se propôs a usar de benevolência, usar de bondade para com o filho de Naás, porque o pai dele, num determinado momento, havia usado também de benevolência, de bondade para com Davi. Então é importante a gente saber qual foi esse momento para a gente compreender um pouco, né? A gente compreender um pouco que benevolência foi essa que Naás usou com Davi. Os irmãos lembram que Davi, em determinado momento, o seu próprio filho se rebelou contra ele. O filho dele foi o Absalão, né? Todo mundo lembra, a gente já estudou sobre isso. Então Absalão se rebelou contra Davi e queria tomar o trono de Davi. Então Davi, para não entrar em guerra, em luta diretamente com seus filhos, ele fugiu com seus valentes. Tá? Ele fugiu. E nessa fuga, um dos lugares que ele foi pedir acolhimento foi lá no reinado de Amon. E o rei era Naás. Então ele foi muito bem recebido, né? Ele e todo o seu povo foi bem alimentado, bem cuidado, com leite, com carne, né, com ovelhas. Isso tudo foi feito pelo rei Naás, que acolheu ele lá. Tá? Então por isso também que ele tem esse carinho, esse cuidado especial com Naás. Tá? Mas vamos ver. Então o que fez Davi para demonstrar essa benevolência com o filho de Naás, com Anum? Aí ele falou aqui seguindo: por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon e a Anum para o consolar. Então Davi fez uma comitiva do seu reino, pegou alguns dos seus ministros e enviou lá para o reino de Amon para consolar o rei Anum, né, pela morte do seu pai. Então foi uma atitude muito bonita do rei Davi. Mas vamos ver como foi essa receptividade pelo novo rei Anum. Versículo 3. Disseram os príncipes dos filisteus de Amon a Anum: pensas, porventura, que foi para honrar seu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrilhar e a transformar e a espiar a terra? Vejam só. Então aqui os príncipes de Amon, dos amonitas, já está suspeitando que Davi tinha enviado os seus ministros, os seus homens lá da sua terra, não para consolar o filho do rei Anum, mas sim para espiar a terra, para
esquadrilhar a cidade e depois vir invadir e destruir. Por que que eles suspeitaram isso? Porque Davi vinha guerreando contra as nações, todas as nações ao redor ali do reinado de Amon, Edom, né? Os filisteus, todos eles haviam lutado com Davi, guerreado com Davi, e Davi tinha destruído todo mundo e tornado essas nações todas em vassalos, em servos de Davi, que pagavam ali tributos. Então Davi praticamente já tinha consolidado, já tinha conquistado todas aquelas terras ali, daquelas localidades. Todos os seus inimigos ele já havia vencido, destruído e subjugado a nação de Israel. Então Amon, como Naás era amigo de Davi, Davi não guerreou, não derrotou e não subjugou esse povo até então. Mas o príncipe dos filisteus, acho que temeroso de que Davi tinha enviado essa comitiva para lá, não para consolar ao filho do rei, mas para poder fazer uma espionagem e depois vir atacar também os amonitas. Então, qual foi a reação então de Anum, o filho do rei Anás? A gente vai ver aqui a reação dele no versículo 4. Versículo 4. Por isso Anum tomou os servos de Davi e raspou-os e cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e o despediu. Olha qual foi a reação, a atitude do filho de Anás para com o cuidado de Davi. Ele pegou aquelas pessoas, olha a humilhação, como essas pessoas foram subjugadas, como foram humilhadas lá pelo filho de Anás, pelo novo rei Anum. Foram presos, prendeu eles, né? Rasparam as barbas, rasparam as cabeças deles e cortaram as suas vestes. Então foi uma reação totalmente adversa do que ele deveria fazer, né? Ele deveria agir diferente, ele poderia ter sido misericordioso para com essas pessoas, agradecido para com o rei Davi, né? E mesmo se houvesse essa possibilidade se Davi tivesse com essa intenção de futuramente estar guerreando com ele, a opção correta dele era tentar fazer um acordo de paz, né? Fazer um acordo de paz porque, como a gente está vendo aqui, seria impossível ele lutar e enfrentar Davi, que era destemido e estava obtendo todas as vitórias naquele território. Mas não foi isso que ele fez, né? Agora vamos ver aqui no versículo 5. A partir do momento que ele tomou essa atitude, que ele humilhou, que ele envergonhou, que ele subjugou os representantes do rei Davi e mandou eles embora, ele já sabia que a reação de Davi seria temerária, né? Então Davi, a partir daquele momento que ele soubesse daquela ideia, ele ia reagir com muita força. E aí, temendo isso, que foi que o rei Anum fez. Versículo 5. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Então, como a gente já viu, para esses homens, raspar as barbas e rasgar as vestes, foi uma humilhação tremenda mesmo para aquele costume do povo da época. Isso era terrível. Então eles ficaram muito envergonhados. Então Davi e alguns homens foram na frente e avisou o rei Davi. Alguns mensageiros avisaram antecipadamente o rei Davi o que havia acontecido lá no reinado de Amon. E Davi, o que foi que ele fez aqui na parte B? Disse, pois, o rei: deixa-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então votarei. Então, vocês vejam meus irmãos, como uma coisa é séria demais para eles, né? Foi uma humilhação muito grande, uma vergonha muito grande. É tanto que o rei Davi, para não deixar ele chegar no território de Israel, não chegar em Jerusalém,
com aquela humilhação, providenciou um refúgio para eles na cidade de Jericó, para eles, autorizou, determinou um refúgio temporário para eles na cidade de Jericó, até voltar a crescer a barba novamente para poder eles retornarem para Jerusalém, retornar para Israel. Tá? Vamos lá. Então vamos para o versículo 6. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugar para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. Então aqui os filhos de Amon, os amonitas, estão se preparando para a guerra. Eles vão guerrear, estão se preparando para guerrear contra o rei Davi. Olha o que foi que eles fez. Então eles pegaram um valor bastante substancial de dinheiro, de prata, de recurso financeiro. Foram nas nações, procuraram algumas nações poderosas e se aliaram, fizeram uma colisão para poder fazer um exército, para poder lutar e guerrear contra o povo de Israel, contra o reinado de Israel. Então, veja, gente, é de várias nações que o rei Anum alugou. Então, a gente vê aqui que eles alugavam, né? Tinha essa prática de alugar soldado, exército de outras nações para poder guerrear de forma conjunta na guerra. Então, ele conseguiu soldados, pessoas da Mesopotâmia, né? Que aqui a gente vê lá em 2 Samuel, que tem os nomes originais, a gente pode até ver. Da Síria, né? E na Síria, naquela época, era um grande império, né? Ele era comandado pelo rei Hadadezer, e também era um grande império que rivalizava com Israel. Na verdade, eram dois impérios, maiores impérios daquela época. Estava sendo um império de Israel, com as conquistas do rei Davi, com a consolidação do poder do rei Davi. E por outro lado tinha Hadadezer, que era o rei da Síria, que também havia conquistado muitos povos também naquela região. Tá? Então, o rei Anum procurou, com certeza, ele deve ter procurado o rei Hadadezer, feito essa proposta e alugado vários homens, várias guarnições de várias regiões da Síria para poder estar guerreando contra o reinado de Israel. Então vamos lá. E alugaram para si 32 mil carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Então eles se acamparam, eles se prepararam para a guerra ali na cidade de Medeba, que fica próximo mesmo ao reinado dos amonitas, né? Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Então quem está vendo os sírios, e está vendo que se juntaram aos filhos de Amon e vieram para guerrear aqui junto à cidade de Medeba. Tá? Versículo 8. O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o seu exército, todos os homens valentes. Então Davi soube que ele estava se organizando para guerrear, já estava acampado lá em Medeba. Então Davi enviou seus valentes sob o comando de Joabe. Perceba que Davi não foi dessa vez para a guerra. Ele deixou sob o comando de Joabe, que era comandante, capitão do exército. E levou também os valentes e muita gente para essa batalha. E saindo os filhos de Amon, versículo 9. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Então, a batalha foi perto da capital dos amonitas, né? Na porta da cidade. Então, não estava distante. Por quê? Porque, pelos comentários que eu li, Israel já tinha conquistado todos os reinados ali ao redor. Então, Israel foi ao encontro dos amonitas, já muito próximo lá do reinado deles. Tanto aqui que eles falam que foi na porta da cidade.
E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à porta do campo. Então os reis ficaram à parte, e os amonitas e os outros exércitos se prostraram e se prepararam para a guerra. Versículo 10. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, então aqui, Joabe viu que estava uma estratégia muito bem montada lá pelo seu adversário, pelos seus inimigos. Eles conseguiram colocar ele num círculo ali, encurralou o exército de Israel. Na frente estava os sírios e atrás os amonitas, né? Os amonitas. Então, para onde eles fossem, eles seriam atacados. Não podia recuar. Se recuar, tinha um exército na sua retaguarda. Se avançasse, tinha um exército na frente dos sírios, um exército bastante forte, bastante poderoso. Então, foi o que Joabe fez, né? Diante dessas circunstâncias. Vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, então Joabe separou dentro, que é a parte B. Joabe separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. Então Joabe separou o exército de Israel em dois grandes grupos, pegou os melhores guerreiros para enfrentar os sírios. Essa foi a estratégia montada por Joabe. Versículo 11. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Tá? Então essa foi a estratégia montada por Joabe. Ele separou os homens bons, valentes, treinados para a guerra, dos melhores de Israel, para enfrentar os mais poderosos, que eram os assírios, guerreiros da Síria, e entregou a Abisai o resto do povo para poder lutar contra os amonitas. Tá? Vamos lá, versículo 12. E disse, né? Aqui disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Ele está falando para o irmão dele, para Abisai. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Então veja você aqui uma coisa bastante importante, né? Eles lutavam de forma cooperativa e de forma com união, com cooperação. Então é isso que a gente vai ver que vai ajudar a dar vitória nas batalhas. Essa união, essa cooperação, essa unidade de forças. Tá? E depois o que foi que fez Joabe? Ele falou para Abissai e para o teu do seu soldado: esforça-te, esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. Então aqui ele está dando uma palavra de ânimo. Ele está dando uma palavra aqui de força, de coragem. Esforça-te, anime-te. Então a gente vê que essa é uma palavra muito forte. É muito forte e faz grande diferença para eles nessas batalhas. Tá? E aqui não é à toa que ele está falando isso, não. Se a gente perceber, isso aqui já ecoa de lá de trás, né? Já ecoa Josué. Aqui a gente pode fazer um link aqui com Josué. A gente sabe que Josué foi quem recebeu a missão de introduzir o povo de Deus na terra prometida. Então ele recebeu a missão de Moisés, de introduzir o povo na terra prometida. A gente vai ver isso lá em Deuteronômio, né? A gente vai ver lá em Deuteronômio que... Vamos ver se é aqui, Deuteronômio 31, 7. Deuteronômio 31, 7. Deuteronômio 31, 7. Vamos abrir a Bíblia aí, meus irmãos, para poder a gente estar interpretando a Bíblia com a própria Bíblia, tá? Ok, achei aqui, tá? Vamos lá. Amém? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Vocês vão ver que tem tudo a ver com aquela palavra de ânimo que Joabe falou para o exército naquele momento, para Abissai e para o exército. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel:
esforça-te, tá vendo? E anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então aqui a gente está vendo que aquela mesma palavra de ânimo, de coragem que Moisés deu a Josué, também Joabe deu a seu irmão e a todos os soldados que estavam com ele. Então não é à toa, essa palavra de ânimo é porque eles sabiam que a vitória, eles tinham consciência que a vitória, que a guerra não era deles. Aquela guerra, aquela luta era do Senhor, era de Deus. Tá? E a vitória as vitórias que eles obtinham vinham através da união da força. Então essa união dessa força era o que fazia com que a vitória viesse. Tá? Então esse momento aqui a gente vê o que Joabe aqui está liderando. É uma liderança de Joabe nessa guerra. Vamos lá. Vamos voltar aqui vamos voltar para a crônica, tá? Vamos voltar para a crônica, capítulo 19. A gente já está aqui no vamos lá, no 13. É no 13, na parte B. Depois dele dar essa palavra de ânimo, ele falou: e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então aqui a gente já percebe que eles entendiam que a guerra, a luta era do Senhor, essa batalha era do Senhor, e que o Senhor estava ali, que o Senhor daria a batalha, daria a vitória para ele. Tá? Que a vitória estava na dependência do Senhor. Tá? Que tudo ia acontecer segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade de Deus. Vamos para o 14. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante deles. Então vocês vejam só, como a coisa é Deus que está no negócio. Quando se prepararam para começar a batalha, os sírios fugiram, né? Um exército poderoso, um exército forte, um exército conquistador dos sírios simplesmente fugiu, né? Qual o motivo? O Senhor está agindo aqui nesse momento. Foi o Senhor que agiu. E vamos lá, o 15. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. Então acabou a guerra ali. Os israelitas venceram a guerra sem mesmo ter lutado, porque os inimigos fugiram, foram embora, correram, tá? Se acovardaram e correram. Só que essa vitória de Joabe não foi conclusiva, não terminou. Por quê? A gente vai ver aqui no versículo 16. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Adadezer, marchava diante deles. Então Adadezer, quando percebeu que os sírios tinham sido derrotados por Joabe, pelos israelitas, ele ficou ferido, né? Feriu seu orgulho e reagrupou seu exército, né? Buscou reforços para poder guerrear novamente contra Israel. Aí vamos para o 17. Do que avisado Davi, né? Davi também sobre que Hadadezer estava se organizando para vir de encontro a Israel. Quando Davi foi avisado, ajuntou a todo Israel, todos os seu exército, né? Davi aqui agora está na liderança, não é mais Joabe, é Davi. Ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra eles. Então aqui Davi também estava ali, Davi estava na batalha, Davi estava guerreando. Porém os sírios, 18, versículo 18. Porém os sírios fugiram, novamente, os sírios fugiram diante de Israel e feriu Davi
dos sírios os homens de 7.000 carros. Então 7.000 carros foram destruídos e 40.000 homens de pé, quer dizer, aquela infantaria que vai pelo chão. E Josafaque, capitão do exército, matou. Então aqui foi uma vitória esmagadora do rei Davi contra os sírios. Tá? E aí 19, finalizando aqui, diz: Vendo, pois, os servos de Adadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi. Olha que coisa. Fizeram paz com Davi e serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Tá? Então aqui foi uma derrota esmagadora. A gente viu aqui que Davi está vivendo um momento de glória, de conquista, de vitórias. E tudo isso, gente, é porque Davi é um grande guerreiro, é porque Davi é forte, é pela sua coragem, é pela sua habilidade? Não, não é. Por que Davi conseguiu consolidar, por que Davi conseguiu reconquistar toda essa terra, como eu me reportei a Josué, que foi o conquistador, que foi o primeiro que adentrou a terra prometida, conquistou derrotou todos os povos e conseguiu assentar as tribos de Israel. Né? Davi foi um conquistador também. Né? Davi fez um papel semelhante ao de Josué, porque quando ele assumiu o reino de Israel estava diminuído, reduzido, porque tinha perdido muitos territórios para as nações inimigas, por causa da quê? Por causa do seu pecado, por causa da idolatria, por causa do envolvimento da adoração a outros deuses. Então, Deus vinha fazendo justiça, né, derramando sua ira sobre o seu próprio povo, e a nação de Israel vinha sendo destruída, né, que a gente percebe que eles foram invadidos, derrotados, exilados em vários momentos. Então aqui Davi veio depois desse exílio e reconquistou tudo aquilo que foi tomado pelos inimigos. Então Davi também é um grande conquistador. Mas por que Davi conseguiu fazer isso? Aí se a gente voltar aqui para o capítulo 18, no verso 6, a gente vai ver. Né? O que é que diz aqui no capítulo 18, verso 6? E Davi pôs guardiões na Síria e Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ele ia. Então aí está o motivo, né, com porque Davi conseguia tanto sucesso, tanta glória. Né? Deus tirou ele lá no curral, tirou do curral, ele tomava conta das ovelhas e tornou Davi rei, né, com um nome grande, e o homem mais importante do mundo da sua época foi o rei Davi. Né? Porque Deus, porque onde quer que ele fosse, Deus ia com ele. Tá, irmãos? Então aqui só para fechar aqui, que eu quero... Né, minha conclusão que a gente tira aqui rapidamente é que, contudo, esse auge das realizações militares de Israel deve ser posto em perspectivas, pois ele sequer começa a escalar os picos das esperanças do Antigo Testamento para Davi e sua dinastia. Tá? Como diz lá em Salmo 2,8: Eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Tais esperanças foram realizadas apenas no filho de Davi, chamado Jesus, que se tornou o vencedor de todos os poderes de oposição e senhor de cada nação, não através da força militar, mas porque foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, e hoje está na destra do Pai, reinando. Nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Amém, irmãos? Fique com Deus, fique na paz, se cuide. Foi muito bom estar aqui esse momento com vocês. Até uma próxima. Tchau.